Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Faz uma semana que nós começamos esse podcast, Estrangeiros e Peregrinos. E que semana que foi! Nós iniciamos na sexta-feira passada e no sábado, o Hamas invadiu a nação de Israel. Eu moro a mais de 10.500 quilômetros da região onde está acontecendo esta guerra feia entre o Hamas e a nação de Israel. Mas o que está acontecendo lá pode ser uma ameaça enorme para a minha vida e para a sua. Não sou sensacionalista. Não estou inventando histórias. Continue escutando e você vai entender como o Hamas apresenta ameaças que você nunca imaginou. Desde o sábado passado, temos recebido muitas notícias tristes das atrocidades cometidas durante a invasão do território israelense pelo Hamas, esse grupo radical. Cada dia traz mais notícias da crueldade de pessoas que estão torturando e matando civis, inclusive crianças e bebês, sequestrando pessoas e levando para o outro lado da fronteira. Vários radicais islâmicos proponentes de uma guerra santa contra Israel e seus apoiadores procuram a exterminação do povo de Israel. 1.700 brasileiros que estavam em Israel pediram ajuda para sair do país. Uma amiga minha estava na área, preocupada. Graças a Deus, ela conseguiu sair com vida. Talvez você tenha amigos ou parentes afetados diretamente por esse conflito trágico. Será que o Hamas apresenta ameaça para nós? Com certeza. E de várias maneiras. Antes de falar sobre essas ameaças, vamos entender um pouquinho sobre a história da nação moderna de Israel e os conflitos com seus vizinhos árabes. Na Segunda Guerra Mundial, houve uma tentativa de exterminar os judeus. Adolf Hitler e seus parceiros julgavam os judeus um povo inferior que merecia ser exterminado ou, no mínimo, isolado completamente do resto do mundo. Muitos foram mortos no Holocausto. E muitos outros fugiram da Alemanha e países aliados. Quando a guerra terminou, muitos dos refugiados não tinham para onde ir. E vários países da Europa fecharam suas fronteiras, não permitindo que entrassem. Uma solução foi encontrada na criação do Estado de Israel, reconhecido como nação autônoma pela maioria dos outros países, a partir de 1948. Foi a realização de um sonho para alguns judeus que queriam voltar para a terra dos seus antepassados. Para muitos evangélicos, foi visto como cumprimento de profecia e um passo necessário, conforme a doutrina de muitas dessas igrejas, para a volta de Cristo. Um autor, Hal Lindsey, publicou um livro afirmando que Jesus voltaria exatamente 40 anos depois do estabelecimento do Estado moderno de Israel, ou seja, em 1988. Hoje, esse autor é milionário, de 93 anos de idade, ainda vivo. Suas predições falsas caíram por terra há muito tempo. Lindsey foi apenas em uma lista enorme de pessoas que têm feito cálculos errados e falsas profecias, procurando nas manchetes dos jornais sinais da volta do Senhor. Eu quero deixar claro um fato, apresentado diversas vezes nas Escrituras. Jesus vai voltar. Deus continua exercendo domínio sobre sua criação e Jesus vai cumprir sua promessa de voltar. Ele mesmo disse em João capítulo 14, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não esqueçamos desse fato, enquanto consideramos algumas outras questões. Voltando à história da nação de Israel atual, o povo tem lutado ao longo da sua história para sobreviver como povo autônomo, com inimigos ferozes ao seu redor. Guerras e ataques terroristas fazem parte da sua história desde o nascimento da nação. As atrocidades sendo cometidas atualmente são terríveis e merecem as denúncias de outros países. Vários líderes no governo brasileiro, como de muitos outros países, têm repudiado a barbaridade dos ataques. Outros criticam as retaliações israelenses. Todos nós devemos implorar a Deus que esse conflito termine quanto antes. Mas o que isso tem a ver comigo? Como o Hamas apresenta ameaça para a sua vida e a vida dos seus familiares e amigos? Talvez não exatamente da maneira que você imagina. Primeiro, esse conflito nos ameaça com os enganos de falsos mestres que distorcem as escrituras para ganhar seguidores. Acabei de citar o exemplo de um autor do século XX que se tornou rico com suas falsas predições. Ele não foi o primeiro, nem o último, a ganhar adeptos e dinheiro com interpretações equivocadas da Bíblia. Como acontece cada vez que conflitos aumentam no Oriente Médio, muitos apontam para a Bíblia e afirmam que profecias estão sendo cumpridas, que a volta do Senhor está iminente. Pessoas perguntam para mim na rua e mandam mensagens com essa dúvida. Eu não tenho tempo, numa pequena mensagem, abordar todos os problemas de interpretações falsas. Mas deixe-me alertar sobre alguns pontos para incentivar você para estudar mais e entender melhor o que a Bíblia realmente diz. Muitos defendem o direito de Israel ocupar aquele pedaço de terra como se fosse uma promessa divina que Deus deve cumprir. De fato, Deus prometeu a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Pela liderança de Moisés, ele tirou os escravos do Egito e os conduziu à terra prometida. Josué liderou a conquista da nova terra, agindo conforme as ordens que Deus tinha dado para castigar e expulsar os outros povos. É justamente aqui que encontramos um dos grandes equívocos dos sensacionalistas de hoje. Olha o que foi dito há 3.400 anos e registrado na Bíblia. Josué, capítulo 21, do versículo 43 a 45, diz: Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Agora, versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus já cumpriu aquela promessa. Quando o povo depois perdeu seu território, foi por sua própria culpa. E Deus cumpriu também todas as suas promessas de restauração para proteger os descendentes de Abraão e Davi até a vinda de Jesus Cristo. Outros apontam para sinais encontrados em Mateus 24 para identificar os tempos do fim, uma área de estudo bíblico chamada de escatologia. Realmente, Mateus 24 fala de guerras e rumores de guerras, de perseguições aos escolhidos, de terremotos e fomes antes de chegar o fim. Mas quando estudamos esse capítulo sem os preconceitos das teorias populares dos nossos dias, descobrimos que Jesus falava
do fim de Jerusalém no ano 70, quando os romanos destruíram o templo e a cidade. Ele afirma claramente que aconteceria naquela mesma geração. Versículo 34 de Mateus 24, ele disse: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E tudo que ele falou sobre guerras, rumores de guerras, etc., foram os versículos antes desta afirmação de Jesus. Depois, quando ele fala sobre sua segunda vinda, ele usa linguagem completamente diferente. Diz que virá como ladrão, no versículo 43. Ladrão não avisa antes, não manda sinais, não marca datas com suas vítimas. Há outras ameaças. Enfrentamos a ameaça de perder nossa confiança em Cristo, pois essas predições se baseiam na crença que Jesus fracassou na primeira vinda. Pregadores que dizem que Jesus vai voltar para estabelecer seu reino acreditam que ele foi frustrado na primeira tentativa de fazer isso. Jesus mesmo pregou que o reino estava próximo. Mateus 4, versículo 17. Pessoas hoje dizem que o plano dele foi frustrado pela rejeição pelos judeus e que ele estabeleceu a igreja para segurar seu lugar até ele vier outra vez para estabelecer o reino. Ou seja, dizem que meros homens frustraram o plano de Deus. Com certeza, os servos de Satanás tentaram vencer Jesus e achavam que a vitória seria deles quando ele morresse na cruz. Mas eles se enganaram. Considere o que o apóstolo Pedro disse 7 semanas depois da morte de Jesus, em Atos 2, começando no versículo 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E agora, pulando para o versículo 36 de Atos 2, Pedro continua. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor Cristo. Nada de fracasso. E sim, afirmação da vitória absoluta de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo confirmou que o reino de Jesus foi estabelecido e que os cristãos do primeiro século já entraram nele. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, ele disse: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Se já estamos no reino, o reino existe. Quando nós nos submetemos à vontade do Senhor hoje, entramos no reino de Cristo, que já existe. Por isso, ele é chamado de soberano dos reis da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Há uma triste ironia nessa falsa doutrina do fracasso de Jesus. Se ele fracassou na primeira vinda, quem garante que vai vencer na segunda? Se alguém falar para você que Jesus fracassou, pode ter certeza de que é um falso mestre. Há uma outra ameaça que poucos percebem. O perigo de nos envolver na guerra errada. Depois das invasões e ataques do Hamas, Israel declarou guerra. Outros países começaram a mandar armas e apoio. Alguns acreditam que o conflito possa crescer e provocar até uma terceira guerra mundial. Armas, exércitos, soldados, tudo para uma guerra carnal. Enquanto muitos se preocupam com essa guerra carnal entre nações,
esquecem-se da batalha que todos nós devemos travar no dia a dia. Pedro disse, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nossa guerra é espiritual. Espírito contra carne. Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, começando no versículo 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em outro lugar, Paulo escreveu, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5. Percebeu que não é uma guerra carnal? Não são armas que os homens usam. Nossa guerra não envolve tanques, mísseis, metralhadoras, e sim a palavra de Deus para trazer almas para Cristo. Nossa arma é outra. E nós devemos confiar na arma, na espada do Espírito que Deus colocou em nossas mãos para ter a vitória que Ele deseja para cada um de nós. Agora você pode pensar, essas discussões sobre escatologia não são problemas para os teólogos. Eu preciso compreender todos os argumentos e interpretações dessas pessoas. Não posso fazer bem sem entender algumas profecias e algumas linguagens simbólicas encontradas na Bíblia. Você não estaria errado ao fazer essas perguntas. E isso nos leva ao ponto que talvez seja o mais importante de todos. Precisamos focar a palavra de Deus e não as manchetes do dia. Não vamos nos preparar para a volta do Senhor, acompanhando notícias de guerras que acontecem a 10.000 quilômetros de nós. Vamos nos preparar cuidando da própria vida, buscando o Senhor e fazendo a vontade dele. Paulo falou da importância de estarmos preparados a qualquer hora. Ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, começando no versículo 1, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Depois, no versículo 4, ele continua, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia se apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Como o Hamas ameaça as nossas vidas?
pode tirar nossa atenção da verdadeira guerra que acontece todos os dias. A tentação de esquecer do Senhor, duvidar sua palavra, negligenciar a santidade que Ele deseja em nossa vida. Jesus vai voltar. E vai voltar como ladrão de noite. Ele mesmo disse em João capítulo 5, a partir do versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu não sei quando isso vai acontecer. Pode ser no ano que vem. Pode ser daqui a 1000 anos, ou 5000 anos. Ou pode ser hoje mesmo. Uma coisa eu sei. Para mim, a volta do Senhor acontecerá no século XXI. Ou quando ele voltar para chamar todos, ou quando o meio tempo, nesse mundo, chega ao fim. Eu preciso me preparar todos os dias para aquele encontro com o Senhor. Você precisa fazer o mesmo. Estamos caminhando para a eternidade. Não vamos deixar o Hamas ou os pregadores sensacionalistas tirarem nossos olhos do alvo eterno. Somos estrangeiros e peregrinos desejando chegar em casa. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.